E vai piorar a partir de agora, aqui no Cidade Alerta Minas. Minas Gerais registra em média 6 estupros de vulneráveis por dia. A cada semana são cerca de 50 crianças e adolescentes menores de 14 anos estuprados aqui no estado. Entre esses registros está o caso que você vai acompanhar comigo agora. Essa história aconteceu na cidade de Uberaba. Uberaba também que nos últimos dias só Jesus na causa. Uma menina de 14 anos foi atacada pelo padrasto dentro de casa, no bairro Parque das Américas, Uberaba. E segundo a vítima, esse abuso acontecia enquanto ela dormia. Essa história começa da seguinte forma. O padrasto e a mãe têm um relacionamento. Estavam no quarto deles. A menina de 14 anos estava dormindo no quarto dela. Hoje, em algum momento da madrugada, a menina estava lá tranquila, dormindo, dentro do quarto dela, dentro da casa dela. Ela acordou sentindo um incômodo. Sabe quando você está naquele sono profundo, alguém te cutuca e você acorda meio sonolento? Quando ela se deu conta do que era, quando ela abriu os olhos e olhou, o padrasto dela, de 43 anos, estava parado na frente dela. Essa menina acordou porque ela sentiu alguém mexendo nas partes íntimas dela. Quando ela abriu os olhos, viu o padrasto, foi o exato momento em que ele puxou a calcinha dela para o lado. E aí, novamente, peço para que vocês me perdoem pelos detalhes, mas é porque eu preciso explicar a frieza deste criminoso. Porque quando ele fez isso, a menina se assustou, logicamente. E aí ele usou os dedos. Você já entendeu. Ele usou os dedos e abusou da menina. Ela empurrou e disse, o que você está fazendo? Para, e começou a empurrar ele. Nessa que ela empurrou ele, mandou ele parar e se acolheu na cama, né? Se encolheu, ficou ali acuado. Isso aqui é o que consta no boletim de ocorrência que está na minha mão. E vocês sempre vão me ver com este documento, porque eu não vou falar nada que não esteja aqui. Isso aqui é documento oficial. Quando ela se acuou na cama, o que o padrasto dela fez? Foi embora? Deixou a menina em paz? Não. Ele sentou na cama e ficou ali. A menina com medo, sem saber o que é que estava acontecendo. O padrasto sentou ao lado dela e ficou ali, olhando para ela, olhando para o nada, pensando em sabe Jesus o quê. Ela com muito medo, assustada. Aí, esse homem estava só de cueca. Não sei por que raios, por que cargas d'água, ele achou que era uma boa ideia deitar ao lado da enteada, de cueca, depois de ter abusado dela, estuprado. Quando ele deitou ao lado dela, ela disse, sai daqui, ou eu vou chamar minha mãe agora. Ele se fez de desentendido. Ai, não, o que é que tá acontecendo? Não, calma, levantou e foi embora. Só que esses poucos minutos, 5, 10 minutos que essa menina viveu, esse terror, pra ela pareciam 3 horas. Quando esse cara, essa peste, essa desgraça, saiu e foi pro quarto, ele deitou na cama dele de novo. Quando a gente tá acuado dentro da nossa própria casa com medo, principalmente quando nós somos crianças e adolescentes, qual é a nossa figura de refúgio? Para quem nós vamos pedir socorro? Sim, para a mãe, para o pai, né? Para o responsável que está ali. No caso dela era a mãe, afinal de contas, a mãe dela, de 46 anos, estava deitada ao lado do vagabundo. Ela acordou a mãe dela. Eu preciso falar com você, mãe, vem cá, pelo amor de Deus, me ajuda. E contou para a mãe dela o que aconteceu. Aí, meus queridos, é a hora que a história fica ainda pior, se é que tem como. Porque quando a menina contou para a mãe o que tinha acontecido, a mãe ouviu todos os detalhes, escutou tudo. Quando a menina parou de falar, ela, na esperança de que a mãe fosse fazer alguma coisa para acalmá-la, né? Poxa, meu padrasto abusou de mim, me estuprou, minha mãe vai me proteger. Ai, Jesus, essa mulher falou para ela, não conta para ninguém.
Nem mesmo para nossa família. Ele deve ter feito isso porque tá bêbado. Essa foi a resposta que a adolescente de 14 anos teve da mãe dela, logo após ela ter sido estuprada. Não conta pra ninguém, nem pra nossa família. Ele deve ter feito isso porque estava bêbado. Aí a menina, graças a Deus, não puxou a mãe. Sabia que tinha alguma coisa de muito errada nessa história. O que que ela fez? Pegou o telefone, isso durante a madrugada, início da manhã. Pegou o telefone, abriu o WhatsApp e chamou uma tia, que mora lá em São Paulo. Tia, pelo amor de Deus, me ajuda. E começou a contar pra tia tudo que tinha acontecido. Deu todos os detalhes. A tia em São Paulo, enfurecida, mas pensa numa mulher que ficou o cão de brava. Queria sair lá de São Paulo pra ir em Uberaba dar uma coça. Ela, sem saber muito o que fazer, estava longe, não tinha como ajudar, fez o quê? Ligou para a sobrinha, que é a irmã da vítima. Ligou para a sobrinha e falou, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. O seu padrasto, eu não posso falar o nome, senão vai expor a menina, mas a minha vontade era de botar a cara dessa amostra grátis de capeta aqui no Cidade Alerta, mas não posso, tá? Só porque eu vou preservar a criança, a vítima, porque senão a cara dele já estava aqui. O padrasto da sua irmã estuprou ela agora. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. A menina que estava mais perto não pensou duas vezes. Catou o telefone e ligou para a polícia. Passou tudo. Sem nem conversar com a adolescente ainda direito. Porque elas entraram num momento de desespero tão grande que o que elas queriam era resolver e botar esse criminoso atrás das grades. Não, vamos chamar a polícia, vamos chamar a polícia. A irmã da vítima ligou e denunciou o padrasto. Falou, meu padrasto abusou da minha irmã. Eles estão na casa tal, a minha irmã tá lá. E pelo amor de Deus, façam alguma coisa. A Polícia Militar de Uberaba, como toda a nossa polícia aqui de Minas Gerais, atendeu prontamente esse chamado. Era por volta de 7 da manhã, quando eles chegaram, um pouco mais de 7 da manhã, quando eles chegaram na casa. Encontraram a vítima. Encontraram a mulher que diz que é mãe da menina, porque isso pra mim não é comportamento de mãe, então ela diz que é mãe. Tá lá no documento da menina ela sendo mãe, mas fazer o papel de mãe ela não faz. Encontraram a menina de 14 anos, a mãe e o cara. O cara tava lá dentro, na verdade. O policial chegou, abordou a menina, na maior calma, na maior tranquilidade, na maior paz, sabendo que a menina tinha acabado de passar por um trauma muito grande. Ela ainda estava muito nervosa, muito abalada. Mas a menina teve forças para contar exatamente o que ela havia contado para a tia, o que ela havia contado para a mãe, ela contou para a polícia, com os mesmos detalhes. A mesma história. Muito nervosa, muito abalada. Mas naquela hora ali, ela sabia que a polícia ia resolver o problema. Os policiais acalmaram a menina, fizeram todas as anotações, conversaram com ela e aí perguntaram, e cadê essa criatura? Tá lá dentro no quarto. Quando os policiais entraram no quarto, encontraram esse homem de 43 anos deitado. Vou trocar de câmera aqui, ó. Quando eles encontraram ele lá deitado, ele quis dar uma de idiota. Ele achou que ele era mais esperto que a polícia. Mas não deu muito certo, não. Vou chamar a Juliana Leal para falar comigo. Juliana tá desde cedo acompanhando essa história. Acho que eu e a Juliana merecemos até um descanso nesse fim de semana, porque a carga emocional dessa semana aqui no Cidade Alerta, as histórias que nós acompanhamos, misericórdia, teve mais essa para nós fecharmos a semana. Quando a polícia chegou lá, o estuprador quis dizer que não tinha acontecido nada. Ele chegou a fingir que estava dormindo para tentar escapar da abordagem, segundo a polícia, né, Ju? Isso mesmo, Luciana. Boa noite para você, boa noite para quem acompanha o Cidade Alerta Minas. Quando a Polícia Militar chegou na residência lá no Parque das Américas, o homem ainda
tentou fingir que estava dormindo, né? Fingiu. A polícia não caiu, é claro. Segundo o tenente, né, que atendeu essa ocorrência, disse que estava claro que ele estava fingindo. Provavelmente, quando viu que estava sem saída, não tinha mais para onde correr, ele fingiu dormir, né, para despistar os militares, mas não adiantou. A polícia acordou ele, Luciana, e prendeu ele em flagrante, viu? Como você disse, durante a abordagem, a polícia primeiramente ouviu a vítima, ouviu mais detalhes do relato dela, viu que tudo batia com o que ela tinha contado para a tia pelo WhatsApp. Depois foi procurar o suspeito, né, um homem de 43 anos. Ele tentou negar o crime, mas para a polícia estava muito claro, principalmente por causa de todos os detalhes e também porque o homem estava usando a cueca que a menina descreveu que ele estava, né, durante o abuso que ele estava usando. O homem de 43 anos já tem passagem pela polícia pelos crimes de lesão corporal e por furto, já foi absolvido de um homicídio que aconteceu no passado. Luciana, hoje eu conversei com o tenente Márcio Henrique da Polícia Militar, que esteve no local, atendeu a ocorrência e deu mais detalhes sobre a abordagem. Então, logo a Polícia Militar chegou lá, o suposto autor foi encontrado numa situação que nós entendemos que ele estava simulando estar dormindo. Foi indagado quanto aos fatos, ele titubeou em algumas respostas, porém negou. No entanto, a versão da vítima nos pareceu bastante parecida com a verdade, pelos detalhes que ela nos relatou. A esse indivíduo foi dado voz de prisão e apresentado ao delegado de polícia. Cabe frisar que, diante dos relatos da vítima, os detalhes enriquecedores que ela passou, o delegado, nesse momento, está fazendo o auto de prisão de flagrante desse autor. Esse cidadão, ele tem 43 anos, como já dito, e ele tem algumas passagens por lesão corporal, furto, e recentemente ele foi absolvido de um crime de homicídio. O tenente disse, o autor, né, negou, o suspeito negou tudo que a menina relatou à polícia, a tia, tentou dizer à mãe, mas para a polícia estava certo, por isso o homem foi preso em flagrante, levado à delegacia de polícia civil. Já a mãe, Luciana, também foi até a delegacia, mas como testemunha. Luciana? Vocês não ouviram errado, não. A mãe, que negou o socorro à filha, foi levada como testemunha. Aí, quando ela chegou lá na delegacia, ela foi ouvida pelo delegado. Essa mulher de 46 anos, ainda na conversa com a PM, o que ela fala já dá raiva. Vamos acompanhar, porque foi o seguinte: quando a polícia chegou lá, falou com a criança, falou com a mãe também, como o tenente explicou. Só que ela ainda falou mais absurdo para a polícia militar, porque para a menina ela só falou assim, ela só falou não, ela disse, ele deve ter feito isso porque estava bêbado, o que já não é justificativa para absolutamente nada. Só que para a polícia ela conseguiu se complicar ainda mais, olha só. Policiais militares, a mãe tentou justificar a suposta conduta desse indivíduo, relatando que ele estava embriagado e possivelmente teria feito uso de crack, entorpecente, né? Esses fatos, a autoridade policial vislumbrou-se uma possível omissão dessa mãe. Não tem lógica um negócio desse. Essa mulher foi levada para a delegacia, foi ouvida como testemunha e foi liberada. Sim, meus queridos. Ela entrou pela porta da frente e saiu pela porta da frente. Tenho certeza que o delegado responsável por esse caso tem uma justificativa plausível para isso. Afinal de contas, sabe mais do que todo mundo sobre a autuação do crime. É que revolta a gente acompanhar um negócio desse, sabe? O ódio que a gente fica do estuprador já é um negócio surreal. Chega a ser doentio. Eu confesso para vocês, tem dia que eu saio daqui, nossa, parece que eu fui atropelada por um caminhão. Porque eu fico com uma energia tão ruim dentro de mim, eu fico com um sentimento tão ruim por uma criatura como essa, que abusou da enteada dentro da casa da menina quando ela estava dormindo no quarto dela. Um negócio que é tão fora de propósito, tão sem sentido na minha cabeça. O que é que passa na mente de um criminoso sexual para fazer isso? Já é revoltante. Já fico enfurecida. E aí, quando eu vejo uma mãe que deveria proteger, que deveria colocar a filha acima de absolutamente qualquer coisa, não fazer isso, pra mim ela é tão criminosa quanto ele. Porque pra mim é passar a mão na cabeça do estuprador.
Que diabo de mulher é essa que bota um macho na frente da filha? Eu não consigo entender, mas eu tenho que aprender a parar de medir os outros com a minha régua. Porque a minha filha está acima de qualquer coisa para mim no mundo. E aí eu vejo uma mulher que tem uma filha maravilhosa, linda, inteligentíssima, educada, porque eu sei quem é a menina. Uma menina que é um encanto. Pessoal que só falou bem dessa adolescente. Uma menina cheia de amigos. Nossa, mas a história dela é a coisa mais linda. Uma menina super querida na cidade, ali na região, no bairro. Todo mundo sabe quem é a menina e todo mundo adora ela. E aí uma mulher abrir mão dessa relação, que é a única que ela vai ter pro resto da vida, para passar a mão na cabeça de um vagabundo igual a esse. Ela tem que estar presa. Não é possível que não tenha uma brecha para mandar essa mulher para cadeia. Porque é melhor manter ela longe dessa adolescente do que deixá-la por perto com a menina extremamente vulnerável. Porque essa menina não está sendo protegida. Se dentro da própria casa, que é onde a gente fala, né? Ai, se tivesse em casa, tava tudo bem. Pois bem, ela estava dentro de casa. E aí? Qual é a justificativa que a gente vai dar agora? Qual é a desculpa que vai ser arrumada? E aí teve uma parte ainda, ai meu Deus, que tá aqui. Ah, eu acho que ele fez isso também porque ela estava dormindo só de calcinha. Aí foi para acabar com o Pique de Goiás. Aí você acabou comigo. Aí eu confesso pra vocês que eu não tô com raiva só desse homem, não. Eu tô com raiva dessa mulher junto. Não sou Buda pra ter que ficar amando todo mundo. E nem pra fingir que eu sou evoluída, que eu quero que todo mundo ame todo mundo. Não tem como respeitar uma história como essa. As pessoas que foram capazes de causar tanto sofrimento. A menina foi estuprada, já tá carregando um trauma da violência e agora ela foi completamente desamparada pela mãe. Conselho Tutelar tá nessa história. Polícia Civil vai continuar investigando o caso. Frisando novamente, tenho certeza que se o delegado não botou essa mulher atrás das grades, é porque ele ainda não pode. Mas a investigação está em andamento. E eu só vou sossegar quando ela também for penalizada por isso. Porque você deixar à míngua a sua própria filha para defender um bicho igual esse daí, nem bicho, que bicho a gente ama, para defender um capetinha igual esse daí, eu não consigo entender. Então vá lá e fica com ele. Vai ficar com ele? É lá dentro da cadeia. Deixa a menina viver em paz aqui.